um acaso você sabe quem é o Papa, o que ele representa, qual que é a sua função, ou por que nós católicos seguimos o Papa, ou até por que nós católicos declaramos ele como infalível? É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Há um tempo atrás eu trouxe lá no Instagram, lá no Quiz Catequético, algumas perguntas que falavam a respeito do Papa. E aí tinha coisas como, quem foi o primeiro Papa, quem foi o segundo Papa e coisa e tal. Mas pra minha surpresa, a maioria das pessoas não sabiam nem sequer quem era o primeiro Papa. Para algumas pessoas isso pode até ser um fato histórico, ou uma curiosidade sobre a religião, alguma coisa assim, mas a realidade é que quem pensa assim não entende uma realidade básica da nossa fé. A função do Papa. Para a gente entender qual que é a função do Papa, a gente precisa dar um passo atrás e entender qual é a função da Igreja. Quando Cristo veio à Terra, ele passou sua vida inteira nos ensinando como viver em santidade, como viver amando os outros e amando a Deus. Foi então que ele escolheu 12 pessoas para ser seus apóstolos. Pessoas que estariam com ele mais próximas, mais ativamente com ele, aprendendo e recebendo toda a doutrina, todo o ensinamento de Cristo, para que quando ele se fosse, anunciassem essa mensagem a todos. E é por isso que nós dizemos que a igreja é apostólica, porque a fé da igreja, ela é a fé dos apóstolos, que foi entregue a Cristo. Foi Cristo quem entregou a fé aos discípulos e os discípulos os entregaram. E é aí que entra a figura do Papa, porque quando Cristo cria, quando Cristo institui a igreja, a sua nova aliança conosco, ele coloca 12 pessoas à frente desse projeto, que é o que nós chamamos de colégio apostólico. Porém, dentro desse colégio apostólico, a gente pode perceber que existe uma coisa que nós chamamos de primazia de Pedro. E a gente pode ver isso em várias passagens da Escritura, como por exemplo, quando Jesus aparece já ressuscitado para os discípulos, ele diz 3 vezes a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele não diz para nenhum outro apóstolo isso. E Cristo também, logo depois de São Pedro realizar seu ato de fé, tomando a frente, tomando a liderança já dos outros discípulos, que logo depois de receber uma pergunta complicada até de Jesus, ele toma a frente e diz, tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus responde para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra de quem fala o Evangelho é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali ele falava da igreja. Inclusive o próprio nome Pedro, em latim Petrus, significa pedra, significa rocha. E assim a gente pode ver como os apóstolos sempre respeitaram a figura de Pedro como príncipe dos apóstolos. Então foi assim que Pedro recebeu essa importante missão de liderar a igreja de Cristo. Só que acontece que a igreja não era um projeto de Deus até a morte dos apóstolos. Na verdade era para muito mais tempo. Então, ou Deus tornava Pedro imortal, ou ele então teria que dar alguns novos líderes para a igreja. E foi assim que aconteceu. Após a morte de São Pedro, São Lino aparece como seu sucessor, assim como aconteceu com todos os apóstolos. A gente pode ver isso inclusive lá no Atos dos Apóstolos, quando Matias ele é eleito para entrar no lugar dentre os apóstolos que seria o lugar de Judas, que havia traído Jesus. Isso a gente chama de sucessão apostólica. Quando os apóstolos foram morrendo, novas pessoas foram assumindo seus cargos. E é daí que nasce o Papa. Na realidade, a palavra Papa vem do latim que significa pai. E foi por isso que Pedro, o primeiro Papa da igreja, o vigário de Cristo aqui na Terra, assumiu essa importante missão de liderar o rebanho de Cristo por mandato divino. A grandiosidade do Papa não vem de qualquer coisa humana. Não foi o Papa que se declarou, agora eu sou o vigário de Cristo. Não. Foi o próprio Cristo que desejou, foi o próprio Cristo que instituiu e deu essa autoridade ao Papa. A função do Papa, então, é liderar a igreja, ser seu líder supremo, seu líder máximo. E é por isso que entender quem é o Papa não se trata de simplesmente uma curiosidade da religião, mas se trata de um ponto essencial da nossa fé. Cristo disse para nós que a igreja seria edificada através dessa rocha que significa Pedro. Então é sobre a fé de Pedro, a fé do Papa que a igreja é edificada, e só assim as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E é por isso que nós continuamos seguindo a Pedro, continuamos seguindo ao Papa, na certeza de que estamos seguindo a Cristo verdadeiramente. Nós que somos católicos, a gente não segue o Papa como se ele fosse um governante, um presidente. Então, eu sigo o Papa porque ele compartilha das mesmas ideias que eu. Não! Nós seguimos ao Papa porque Cristo nos disse que se seguíssemos a Pedro, nós então seguiríamos a ele. Assim como ele disse, quem vos ouve, a mim ouve, tá lá no Evangelho. O Papa é chefe pra gente porque Cristo assim decidiu. E portanto também, ao instituir, deu a ele os poderes necessários para cumprir aquele dever. Inclusive foi somente a Pedro que Jesus deu o poder de ligar e desligar as coisas ao céu. Compreender quem é o Papa é um dos pilares essenciais da nossa fé. A gente não pode dizer que a gente segue o Papa porque eu sigo ou porque todo mundo segue. Não, a gente tem que ter um motivo muito claro para isso. Mas e aí, aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Sim? Então
Considera aí deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos aí que a gente estiver postando. E também deixa aí nos comentários o que vocês querem ouvir um pouco mais, aprender, pra gente ter uma ideia mais ou menos do que vocês querem saber. É isso. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.